Certo. Aqui você nem estava na empresa. Aqui, certo. Nem existia contabilidade, não existia programa, nem existia técnico, não existia nada. Isto só são base de informações que o gestor te deu. Sim. Mas agora, dia 1 de abril, ele pensou, olha, muito bem, então vou contratar. Aqui. Exato, dia 1 de abril. Falou, então preciso daqui de um contabilista, porque está a chegar a época do próximo ano, quero que meus relatórios estejam todos direitinho. Sim. Então, ele aqui só te passa essas duas informações, só que já assim, em fevereiro, lá para os dias 2 de fevereiro, eu tinha isso aqui, mas não tenho fatura, não sei como é que eu paguei, não sei nada. Sim. Mas no dia 6 de março comprei mais 2 camisas e mais uma cadeira. Sim. E você está dizendo, ok, tá bem. Como é que você espelha essa informação que o gestor te deu na contabilidade? Bem, eu primeiro começaria naquilo que encontrei. Certo. Eu vou deduzir que eu aqui encontrei, aqui já a realidade muda. Aqui já tem contabilidade, porque tem fatura. Aqui onde ele comprou tem fatura. Mas contabilidade, Mas contabilidade organizada. Ele tem fatura, mas não existe contabilidade organizada. Aqui com fatura. Ele só tem fatura, não existe contabilidade. Porque ainda não existia um contabilista, nem ele entende nada de contabilidade. Certo. Aqui tem fatura, mas também sem contabilidade organizada. Certo. Primeira coisa, aqui no dia 1 de abril, eu vou me preocupar com o capital da empresa. Certo. Como é que eu vou fazer? Primeira informação, vou naquilo que não tem fatura, não tem, mas é da empresa, a empresa tem. Certo. Eu vou considerar como saldo inicial. Isso que tem fatura, eu vou considerar como compra normal. Então, estamos na mesma conversa que nós estamos a ter. Aquele é diferente. Que é o que você encontrou e esses 2 lançamentos vai estar nos movimentos de abertura. Não, vou fazer assim. Eu só quero saber o que no movimento, quando você for registrar o saldo de abertura, Sim. o que você vai considerar no saldo de abertura? Sim, certo. Se vai considerar as 2 situações ou só uma única situação? Primeiro é que essa situação que sem contabilidade não tem fatura, Certo. vou considerar como lançamento de abertura para saber o capital da empresa aqui. Certo. Como é que ele vai fazer? Primeiro, pego as 3 camisas, cada 500. Aqui 7, porque existem. O normal, posso considerar que aqui a empresa tem no total quanto? 5 camisas. Certo. E no total tem quantas cadeiras? Tem 10. Aqui é pago. Aqui porque esse já sai. Aqui sai. Só que eu não posso considerar que a empresa tem no total, de uma forma direta, mas no final, depois de tudo, eu saberemos que tem 5 cadeiras. Mas isso é no final, só que eu tenho que tratar a contabilidade pelo momento que as situações ocorrem. Certo. Como sem contabilidade organizada, e por sua vez, não me dá as informações fidedignas, certo. Eu considero isso como para calcular o capital da empresa. Então, pego aqui quanto? 600. Eu posso dizer que no total essa empresa tem um capital de 5.700. Esse é capital inicial. Está no saldo de abertura. Sim, esse vai no saldo de abertura. Aqui já no Primavera ou qualquer sistema, eu vou meter aqui saldo de abertura. Tá aqui, saldo de abertura. Aqui eu abro uma mercadoria, uma conta de mercadoria, como existência inicial. Aqui eu posso dizer mesmo uma barra, posso dizer existência inicial. Sim. Qual é o valor? 1.500. Certo. Agora, só que como é cadeira, não é? Eu vou considerar como meio fixo. Certo. Meio, posso considerar um imobilizado. A débito, porque todo bem aumenta com débito. 4.000, 4.200. E aqui vou acreditar uma conta de capital. Quer dizer, eu aqui vou saber que no dia, quer dizer, os valores do dia 2 de fevereiro constituem o capital. É importante esse valor aqui considerar como capital inicial. Certo. Que vai constar no saldo de abertura. Saldo de abertura. Certo. Só que não podemos considerar
essa compra que o gerente diz que tem faturas, no saldo de abertura, isso vai aonde? Vamos registrar numa compra de mercadoria. Isso já depende do sistema de inventário, se é intermitente ou permanente. Se for permanente, temos que abrir uma conta de mercadoria, mas vamos presumir que seja permanente. Então aqui vou meter uma compras. Qual é o valor? 1.000. E aqui, se eu estou a dizer a conta 21, a conta de compra é 21. Certo. Tem outra conta de imobilizado. Posso meter aqui uma 11. Imobilizado. Certo. Imobilizado. Qual é o valor? 1.800. Agora, quem acredita já não pode acreditar o capital, porque esse aqui é o capital. Aqui já não pode ser mais o capital. Vai ser que? Agora eu tenho que saber perante a fatura se comprou a crédito ou fez um pagamento. Se for a crédito, meto aqui 32. A 32 que tem a ver com fornecedor, eu só posso meter em compras. Imagina que ele pagou o fornecedor, não tem dívida. Não tem Pagou. dívida, certo? Mas ele não sabe como pagou. Aí já complica. Estás a ver? Aí já ele não sabe como pagou. Mas voltamos primeiramente a um assunto e já chegamos à mesma conclusão de que não posso reconhecer que inicialmente não estavas a ter essa ideia. Nós não podemos reconhecer o mesmo, apesar de já ter encontrado. Eu no saldo inicial, esta primeira compra aqui do dia 6 de março, nunca pode ir no saldo de abertura. Isto é o primeiro debate que nós estamos a ter. Do empréstimo. Sim, do empréstimo. Por isso aqui, se nós temos um empréstimo e um valor do terreno, no saldo de abertura nunca podemos registrar no mesmo período. Porque são coisas diferentes. Uma coisa aconteceu a posteriori, outra coisa foi antes. Estás a entender? Sim. Por isso aqui, essa segunda compra, até fico feliz porque nós já chegamos aqui a essa conclusão. Esta segunda compra do dia 6 nunca pode ir no saldo de abertura. Por isso que eu digo aqui, eu sendo um contabilista, faria até aqui um lançamento. Eu entrei no dia 1 de abril da empresa. Até eu acrescentaria mais, dividiria esses lançamentos em datas diferentes. Por exemplo, este lançamento do inventário inicial do capital próprio faria mesmo no dia 1 de abril. Mas esse lançamento do saldo, fazia o saldo de abertura no dia 1 de abril. Mas a compra do dia 6 eu registraria no dia 2. Porque imagina, quando você tira um balancete, você fez o lançamento, você sabe que aquilo aconteceu em momentos diferentes. Então você consegue identificar. Sim. Mas temos que lembrar que a contabilidade nós não fazemos só para nós. Fazemos a contabilidade para outras pessoas que precisam utilizar também as informações financeiras. Então, o que eu vou saber? No dia 1 de abril, eu não vou fazer rigorosamente mais nenhum lançamento no dia 1 de abril, a não ser que seja esse. Porque amanhã o gestor pode me dizer, afinal, em fevereiro, apesar de nós termos aqui 3 camisas e uma cadeira, afinal também tínhamos aqui um computador. Estás a ver? Se eu salvaguardar o dia 1 de abril, que será o dia em que ser considerado como saldo de abertura, porque eu posso fazer a abertura no dia 1 de abril. Mas pronto, isso também pode ser limitação do sistema. Mas se o sistema me permitir, eu ainda consigo misturar lá no dia 1 de abril mais coisas que o contabilista ou que o gestor ou que qualquer outra pessoa diga que já existia antes mesmo da contabilidade organizada e não tem fatura. Para quê? Para quando depois ele me questionar, então, mas me diz então o que eu tinha antes de eu ter a contabilidade organizada. Eu vou na contabilidade, tiro um saldo, um balancete a dia 1 de abril e eu vou garantir que naquele momento ou naquela data estejam lá só espelhados movimentos, ou seja lá espelhados lançamentos que fazem parte apenas dos movimentos de abertura. E eu até posso dizer que a minha abertura vai ser no dia 1 de abril, ainda que eu registrara tudo o resto, mas imagina em outubro também decidi que afinal também já existia aqui outras coisas que não tem fatura. Eu coloco tudo nessa data de 1 de abril para garantir com que eu consiga ter informação do que eu tinha antes, o que eu não consigo provar. Porque o que vai nos permitir? Até porque imagina se depois sou alvo de uma expensão. E chego lá e ele diz assim, ok, tens aí esperado no capital imobilizado, mercadorias e não sei o quê. Onde é que estão as faturas? Não tenho fatura. Mas eu tenho fatura das compras. O que já são coisas diferentes. Até as finanças já olham para isso com um olhar
de diferente, porque ele até podemos até, eu sendo contabilista aí também vai depender da minha agilidade. O que é que eu faço? Vou num fornecedor e faço mesmo uma procura de preço de mercado e coloco aquela valorização em preços de mercado. Só que aí também tem outro problema, ele não sabe como pagou. Eu não posso registrar aquilo como uma dívida ao fornecedor, porque ele efetivamente pagou. Como é que ele pagou? Sim, se não tinha dinheiro. Não, ele tinha. Não, pagou aqui com uma conta nessa pessoal, situação, né? nessa situação. Pagou com uma conta pessoal. Eu chego a falar, ele pergunta assim, ok, sim, gestor, lembra-se como é que fez esse pagamento? Ele vai dizer, já não me lembro, eu acho que eu paguei com o meu cartão pessoal. Nada está espelhado na empresa. O que eu faria? Faria adicionar uma folha de caixa. Espelharia isso como uma entrada no capital social, em que colocaria no dia 1 de abril, também faria uma folha de caixa à parte, no valor da compra, até podia ser um valor a mais. Eu diria que o sócio colocou na sociedade, no dia 1 de abril, que é o saldo de abertura, esse valor. E esse valor, eu já saldaria a conta das mercadorias do imobilizado com essa folha de caixa, porque o extrato bancário não consigo, porque não tem extrato. Que aí eu faria uma folha de caixa que é para resolver esse problema, porque também não ia criar aqui uma dívida ao fornecedor. Porque eu também precisaria dos dados do fornecedor, qual era o nível do fornecedor. Ele já nem se lembra, foi na praça. Então, para minha segurança, faria uma folha de caixa que é para combater aqui essa dificuldade, mas salvaguardando sempre o dia 1 de abril. Não faria nenhum lançamento no dia de abril, a não ser que fosse um lançamento que efetivamente colocaria aqui em causa o meu capital social no dia 1 de abril, ou seja, acontecimentos passados. E principalmente aqueles que eu não tenho fatura. O maior risco está aí, nesses aqui que eu não tenho fatura. E salvaguardaria esse 1 de abril. E a partir do dia 2 de abril, ainda que eu comprasse uma coisa no dia 1 de abril, eu não registraria essa compra nesta data. Sim, devem ensaiar. Pode ensaiar, Sim. Ainda que eu tivesse uma compra no dia 1 de abril, nunca cairia nesse risco de registrá-la, porque quando nós tiramos o balancete 1 de abril, o sistema nunca vai te permitir separar umas coisas com as outras. O que é que separa na contabilidade dos lançamentos? São as datas e os períodos ainda. As datas, porque tenho que ter sempre atenção que a dia 1 de abril vai me aparecer tudo o que eu não tinha contabilidade, porque uma contabilidade, eu posso ter coisas em março, só que estar, por exemplo, comprei em março, não sei o quê, mas tenho fatura, chego lá, eu acerto a minha contabilidade em março, porque tenho lá faturas. Certo. E até eu, ainda como contabilista, para não chegar lá e dizer, então como é que foi, compraste em março, se eu quisesse ter mais rigor, eu começaria a fazer a contabilidade a partir de janeiro. Janeiro do outro mês. Não, janeiro de 2025. Nem começaria em abril. Eu, quando abrisse no sistema, eu começaria a fazer a contabilidade mesmo em janeiro. Para ter espelhado lá o quê? Apesar de eu, como contabilista, só existir em abril, mas eu tenho a capacidade de mostrar o relatório anual. As demonstrações financeiras são anuais. Nem faria isso aqui em abril. Okay. Se eu quisesse ter mais rigor, eu começaria a fazer uma contabilidade a partir de janeiro. Faz sentido. E usaria o janeiro como a minha referência. No dia 1 de janeiro, como estamos do mesmo ano, isso até não tem muitas implicações. Difícil seria se estivéssemos em anos diferentes. Aí já complica, porque uma coisa é o que eu conheci, comprei em 2025, outra coisa comprei em 2026. Aí já íamos entrar noutras discussões que não é bem verdade. Mas sendo que nós estamos no mesmo exercício e o ano, as contas encerram de 1 de janeiro a 31 de janeiro, o que vai acontecer? Eu vou, em janeiro, reconhecer os saldos iniciais. Em janeiro eu faria esse lançamento aqui do dia 1 de abril. Faria em janeiro, esta aqui, do dia 1 de abril, que é das 3 camisas. Não, esse eu acho que é aqui. Esse, né? Os 5 daqui, milhões. que aconteceu aqui. Certo, eu faria em janeiro. Quer dizer, em vez de meter aqui o lançamento de abertura para dia 2 de abril, meteria dia 1 de janeiro. Sim, dia 1 de janeiro ou mesmo ou a mesma data. Ou mesmo em fevereiro, porque imagina, ele nem tem certeza, porque é um custo que nós não temos certeza se foi em fevereiro, se foi em janeiro.
E foi quando é uma compra que nós não temos certeza nem como ele não tem Aqui fatura. não foi compra. Foi compra. Não, aqui não foi compra. Compra foi aqui. Sim, mas ele aí comprou em fevereiro, você não tem fatura. Certo. Aqui ele comprou em março, mas tem fatura. Ou seja, isto é uma incerteza que nem ele sabe. O mais importante é ele saber se comprou em 2025. Comprou em 2025, então colocaria o saldo de abertura em janeiro. Passaria este valor em janeiro. E no dia 1 de janeiro eu registrava todos os acontecimentos que foram. Imagina mesmo, e fala, olha, o ano passado eu tinha um computador, reconheci em janeiro, dia 1 de janeiro. Não sei o que, mas já existia o edifício. A partir, e ficava mesmo lá, fevereiro, ficava mesmo lá, sem registro. Aparecia mesmo, lá ia mesmo aparecer, ia mesmo aqui aparecer ou também podias ter feito mesmo logo em fevereiro, se ele tem a certeza que comprou em fevereiro. Eu começaria a contabilidade mesmo em fevereiro. Eu começaria em março, no princípio de março. Aqui, imagina se quer salvaguardar a data da fatura de 6 de março. Sim. Que eu quero registrar no dia 6 de março. Até podia também começar no dia 1 de março. Sim. Não comecei em abril. Podia começar no dia 1 de março, garantindo que não tem nenhuma fatura. Até podia começar no dia 1 de março. Sim, dia 1 de março. Ficaria assim, dia 1 de março, lançamentos de abertura. Quer dizer, antes da compra. Antes da compra. Para salvaguardar, porque se aqui tivesse a data dia 1 de abril, acho que ficaria sem sentido. Como é que o lançamento de abertura, porque aqui metíamos, parece, dia 1 de abril, não? Sim. Quer dizer, e aqui significa que aqui tinha dia 1 de abril, só que a compra não poderia ser dia 2 de abril. Quer dizer, como é que algo de março vamos contabilizar como abril? É isso que eu falei, salvaguardando. Isto eu concordei, porque se fosse no caso de você começar a fazer a contabilidade de abril, imagina que o programa nem te permite fazer, já estás em abril. Sim. O programa, porque isso também tinha que haver com as limitações do próprio programa. Imagina, você paga uma licença a partir de abril. O próprio programa pode te bloquear para você fazer lançamentos retroativos. Porque há programas que não te permitem. Imagina, você está em abril, não consegues fazer lançamento de março. O primavera dá essa abertura de criar exercício. Se um programa não te desse essa abertura, sim, por exemplo, não tinhas como, tinhas que começar a fazer a contabilidade em abril. E aí tinhas que ter o cuidado de você jogar com as datas. Certo. Né? Mas podes fazer até aí em março, ou até mesmo propriamente em janeiro. Porque em janeiro o que eu estou a garantir? Estou a garantir, fazendo em janeiro, estou a garantir que eu estou precavida de todos os riscos que possam surgir. Por exemplo, se ele me disser assim, olha, eu afinal tenho um computador que comprei o ano passado, não comprei esse ano. O computador que comprei o ano passado é mais fácil estar espelhado em janeiro, porque normalmente, o que é o saldo inicial? O saldo inicial, o saldo de abertura, são todos os saldos transitados no exercício anterior. Sim, então não podemos meter janeiro, uma vez que esse acontecimento foi em fevereiro. Sim, mas então, eu estou a dizer que eu, como contabilista, sim, faria em janeiro para me precaver para situações futuras. Porque a minha segurança seria começar em janeiro e vai aparecer lá mesmo em fevereiro, e essa fatura pode aparecer lá em março. Porque amanhã o gestor, estamos em abril, em maio ou outubro, imagina que ele fala assim, afinal tinha mais aqui um computador que faz parte da empresa, mas o computador eu comprei o ano passado. Mas ficaria também sentido, tipo, se nós passássemos antes desse evento que foi declarado, teria sentido. Teria sentido, mas tendo em conta a periodicidade dos custos, é aquilo que eu estava a dizer, a periodicidade, porque os custos são registrados quando ocorrem e não efetivamente quando são registrados quando ocorrem. Por exemplo, se o custo era do ano passado, não posso reconhecer o custo esse ano. Certo. Tá, aqui não estamos a falar de ativos, né? Estamos a falar de existências. Sim. Mas se o próprio gestor me dissesse que eu tenho um computador que comprei o ano passado, janeiro é o mês que nós conseguimos acertar quase tudo na contabilidade, porque é o mês em que nós começamos um novo exercício. Mas a situação, suponhamos que a situação seja essa, não aparece aquela... Imagina que é isso que eu disse, eu concordo. Sim. Com 1 de março. Certo. Nessa situação, mas se fosse uma contabilista, imagina, esse cenário faz sentido ser 1 de março.
Mas se eu tivesse na situação, fosse uma situação real, eu arriscaria janeiro. Não quer dizer que isso também esteja errado. Sim. Eu arriscaria janeiro porque para quê? Para me precaver de coisas que o gestor só me dirá, por exemplo, em outubro, ou em novembro, ou em dezembro, porque ele está a me dizer isso agora. Mas o próximo ano vai existir o quê? Vai existir outros custos. Vou ter que diferir custos. Vou ter que acrescer custos, estás a ver? Sim. E se bem que os acréscimos e diferimentos eu acho que está em dezembro. Mas em janeiro é o mês que na contabilidade nós temos como corrigir o ano. O exercício anterior é janeiro. Porque nem fica bem, imagina eu corrigir uma coisa em março. E ainda mais quando forem várias correções, né? Não, mas tem regularizações mensais. Sim, tem regularizações mensais, mas estamos aqui a falar de capitais iniciais. Certo. Estamos aqui a falar de capitais iniciais. Regularizações dos acontecimentos, tudo bem, as regularizações. Mas estamos aqui a falar de capitais iniciais, o que a empresa começou a trabalhar, o que a empresa tinha antes de começar a sua atividade. Sim. Agora, as regularizações vão sempre ocorrer. De forma não para me precaver e eu, como contabilista, saber da informação fiável da empresa, porque amanhã o gestor... Porque o que acontece é que nós temos que ter a formação do gestor, mas nós depois também vamos ter que as pessoas que vão dar informação no gestor para a tomada de decisão. Eu tenho que ter a capacidade de mostrar ao gestor tudo e detalhadamente. É aí onde se veja um bom contabilista, é aí onde também nos diferenciamos de um bom contabilista, um mau contabilista, um intermédio contabilista. Porque um bom contabilista, ele vai conseguir te dar informações atempadas, ele vai conseguir, por exemplo, vem aqui um stakeholder, um interessado na empresa, ele vai conseguir te dizer o que a empresa tinha exatamente antes de começar o exercício, o que a empresa tinha exatamente organizado depois de começar o seu exercício e o que foi organizado após o seu exercício. E vamos jogando onde? Nos períodos. Certo. Porque depois vai aparecer mesmo lá na contabilidade. Ele vai ver que em fevereiro não vai aparecer nenhum registro, vai aparecer lá mesmo tudo a zeros. A não ser que sejam os saldos transitados de janeiro, que vão a janeiro, vão a fevereiro, vão em março. Mas se eu tirar um balancete por período, sem transição de saldos, né? O que foram os lançamentos daquele período, vai mesmo aparecer lá zeros. Fevereiro, zero. Março vai mesmo aparecer lá no dia 6 de março, comprei aquela fatura. Tá vendo? Certo. Eu, como contabilista, faria isso. Tá muito bom. E aqui, se fosse a compra, fosse com caixa, uma situação, ele não evidenciou, a situação seja essa, né? Certo. Mas só que aqui não evidenciou que ele tinha dinheiro no caixa, mas disse que aqui comprou com caixa. Aqui comprou com caixa. Quer dizer, tem uma informação que não foi dada no lançamento de abertura. Então, no lançamento de abertura, temos que evidenciar um saldo inicial obrigatoriamente. Sim, é isso que eu falei. Eu, para comatar, apesar de... Imagina que ele pagou aí com a conta dele pessoal, né? Sim. Pagou com a conta dele pessoal. Para eu acertar isso, eu não posso colocar os tratos do gestor na empresa, porque tem uma conta da empresa. Eu faria uma folha de caixa que dava como uma entrada do sócio. Então, aqui fica a caixa, ficaria a caixa. Faria uma folha de caixa, porque a folha de caixa nós podemos elaborar. E eu diria que ele pagou com caixa. Certo. Eu, na minha opinião, focaria assim. Eu aumentaria o capital da empresa. Sim, aumentarias o capital, porque davas uma entrada nos sócios. Sim. Fazia uma segunda folha de sim, caixa, davas certo. uma entrada dos sócios, como se o sócio também entrou com dinheiro. Ok. Estás a ver? Porque para te permitir saldar essa conta, porque como é que tu vais saldar essa conta se você não tem acesso ao extrato? Sim. Faria uma entrada no sócio. Até poderias fazer, eu até diria mais, até imagina que na conta da empresa nem tem nada. Sim. E aqui em março ele também não sabe. Eu até faria mesmo aqui uma entrada do capital do sócio de uns 20 mil, 30 mil, para me permitir que depois eu também pudesse saldar com a compra do dia 6 de março. Sim. Salvo se no dia 6 de março ele também não tivesse pago o cartão da empresa. Então eu faria já aí uma entrada maior nesse valor, que é para acertar as contas. Não, aprendi. Eu não Aprendi, mas em todo caso a essência seria essa. Sim, em todo caso a essência é essa. A partir do dia 1 de março. Sim. Salvaguardares o dia 1 de março, porque na verdade o importante na contabilidade é que nós nos precavemos de assuntos, porque assim, na nossa cabeça tudo faz sentido. Sim. E lógico, tudo é sentido e tudo é lógico. Mas na cabeça dos nossos clientes nunca vai ser a mesma coisa, nunca vai ser a mesma lógica. Por isso é que você às vezes está fazendo contabilidade de março e o cliente em abril te chega com faturas de março e já entregaste o IVA. Sim. Imagina que você tem um IVA mensal. Sim. Né? Imagina que tens um IVA mensal.
entregaste o IVA em abril, preencheste a declaração do IVA em abril, mas o cliente vai te aparecer só com a fatura do IVA em maio. Tá sabendo? Mas já entregaste o IVA de abril. Então, na contabilidade, aquela fatura, apesar de ser de abril, nunca podes reconhecer aquela fatura em abril, porque a tua declaração de IVA já nem vai bater conforme o próprio, nem vai bater certo conforme a tua declaração. Porque se você registrar aquela fatura em abril, a tua declaração assim mesmo já está errada. Porque vais ter lá uma maior estruturação. O que é que vai acontecer? No IVA de abril, para melhor controle, há aqueles programas que te permitem fazer data do documento e data de registro. A data do documento podes colocar em abril e a data de registro em março, para teres a certeza de que há as faturas todas do dia, para você ter a certeza que as faturas todas que são de abril, cujo IVA só foi deduzido, porque o IVA, apesar de ser mensal, pode ser deduzido nos outros períodos. Sim. Se o programa te permitir fazer data de documento e data de registro, vais meter na data de documento abril e data de registro maio. E as faturas de maio, a data de documento vai ser igual à data de registro, porque é do mesmo exercício. Mas imagina que o programa não te permite fazer essa especialização. É você, como contabilista, arranjar uma data. Imagina, no dia 1 de maio, vou lançar todas as faturas que são de abril, cujo IVA só vai ser deduzido em maio. O que significa dizer que não vou lançar mais nenhuma fatura de maio, apesar da fatura ser do dia 1 de maio, vou meter esse custo no dia 2 de maio. Para quê? Salvaguardar o meu dia 1. Amanhã, se dizer assim, mas essas faturas são de abril, porque essas faturas são de maio, são de abril, porque foram registradas em maio? Tiras um extrato do dia 1 de maio e dizes, olha, essas faturas todas do dia abril X, Y, Z, porque também vais conseguir, o número do documento na fatura vai ser igual ao número do documento na pasta do dossiê. Se fores alvo de uma inspeção e dizer assim, olha, essas faturas todas do documento X, Y, Z, não sei o quê, então aqui foram registradas no dia 1 de abril, porque correspondem aos documentos cujo IVA não foi deduzido em abril, mas foi deduzido só em maio, no mesmo período. Sendo períodos diferentes, também é outra conversa. Mas partindo do pressuposto que estamos a falar do mesmo período econômico, do mesmo exercício. Tem sempre que salvaguardar mesmo que... Logo? Quando nós somos alvo de inspeções, aí é quando as coisas complicam. E é quando nós começamos a dar por nós em ver coisas que para nós parecem ser tão insignificantes. Porque encontrar um contabilista informado e sabe aquilo que fez... Sim. É muito diferente. Mas por que eu ainda fiz isso? Não estou a lembrar. Porque hoje você lembra por que você faz isso, mas amanhã até mesmo imprimir, muitas vezes faço. Imprimes essa listagem, esse balancete, escreves lá mesmo com a vermelho e agrafas mesmo com as próprias faturas. Faturas cujo período não sei o que são abril, mas o IVA foi deduzido em maio. Amanhã quando você abre, aquilo é tudo muito limpo passando. E até as empresas podem ter algumas irregularidades, mas se nesses aspectos eles começarem a ver essa atenção, muita coisa passa. Certo. Não dá margem para eles deu para aprender. Conseguirem ir. Logo, podemos dizer que temos que separar esse empréstimo do valor do terreno. Por isso que eu estava a dizer. Porque aqui o terreno já existia, o empréstimo existiu em outubro. No saldo de abertura, o edifício também fica, porque já existia, as arcas, tudo que já existia. Tudo que já existia, você pode meter no saldo de abertura, mas... A única observação é aqui, esse sai, o empréstimo só verifica aqui, terreno, edifício, cadeira, giratória, máquina de gelado, máquina de fim, balcão. Sabe, isso tudo já existia até no ano anterior. O empréstimo como foi feito no mesmo dia que estava a se lançar. Não podemos registrar no capital. Não pode estar no capital, porque amanhã, imagina que você quiser, eu digo assim, Gabriel, afinal no capital eu quero mais, não sei se isso permite, né? Imagina que você vai fazer um lançamento no dia 20, para você fazer os saldos de abertura. Eu disse assim, não, Gabriel, afinal vai juntar mais aqui na contabilidade, mas essa arte que eu encontrei aqui, que eu acho que também tem um bom valor. Sim. Acho que está no dia 20. Mas uma coisa aconteceu aqui, tipo um milagre. Quer dizer, é indiferente, porque o débito é o mesmo valor que está no débito é o mesmo valor que está no crédito. Mas isto já é o saldo social, não, mas nada tem a ver com a natureza e a data de registro. Se não salvaguarda, não salvaguarda. Isso não salvaguarda o que nós estamos aqui a debater. Isso salvaguarda o saldo das contas. Quer dizer, não altera o capital. Não altera o capital.
Certo. Apesar de não alterar o capital, o débito e o crédito, nunca pode juntar, porque não é verdade, porque não tem a mesma natureza. Muito certo. Apesar aqui é para os contabilistas martelos. Para os contabilistas que martelam. Aqui eu vou dar falar muito dos contabilistas martelos. Aqueles nunca sabem o que Eu não sabia o que é uma coisa ou outra, porque aí eu me diferenciei dos contabilistas. Porque quando nós olhamos para alguma coisa, nós temos que ter aqueles estudos de nos perguntar: será que faz sentido? E nós também nos fazemos, pelo menos quando eu estou a trabalhar e a fazer contabilidade, eu me pergunto, me coloco não na posição do contabilista, mas na posição do gestor. Sim. Me coloco na posição de, imagina que alguém que não entendesse o que eu entendo, olhasse para si, perceberia o mesmo que eu. Se não percebesse o mesmo que eu, é porque alguma coisa não está certa. Certo. Mas se percebesse aquilo que eu quero passar, é a mesma coisa, porque nós amanhã não somos contabilistas, nós temos que ser empáticos com os nossos próprios colegas. Eu tenho que deixar informação acessível para quando amanhã eu deixar a empresa e deixar os arquivos, o outro contabilista vai olhar para aqueles arquivos e vai entender, e até mesmo se for necessário, conversa mesmo com o contabilista, escreve lá, essa não sei o que são faturas, não sei o que, o sócio pagou, não sei o que, mas fiz uma folha de caixa, uma entrada de folha de caixa para tá, sabe? Amanhã o contabilista vai pegar nos arquivos e vai falar, nossa senhora, bom contabilista, vai ter acesso a toda a informação e mais alguma coisa. E ele, se for algo de uma expensão, porque na expensão não é assim, você só... tudo bem que um contabilista você não está falando, mas também é muito mal, eu acho, você está numa empresa, não saber explicar o que aconteceu anteriormente, falar, isso não sei, porque o contabilista, o outro contabilista já nem existe. Assim mesmo. O outro contabilista já nem existe, você só é que existe. Por isso que quando nós também pegamos uma empresa, eu, por exemplo, quando eu pego uma empresa que já tinha um contabilista, eu tenho uma conversa com o contabilista anterior da empresa, em saber como é que era, pedir os documentos, o que tenho dúvida, esclarece mesmo já aí, porque o momento de esclarecer é agora. Certo. Para você depois também ter como dar continuidade. Deu para aprender muito. Então, resumidamente, aqui ficamos de fazer o inventário do salão de festas. Yeah. Então, A gráfica já tem, então o salão de festas só nossa gerente fazer questão de aumentar a lista. É isso. Você vai lá pior todo. Deu para aprender muito. Vamos aprendendo. E eu contigo também. Não sei, contabilidade é uma ciência muito bonita. Muito. E quanto mais espírito